Fala galera, tudo bom? Eu tô aqui pra contar meu testemunho de como que foi essa coisa louca de mudar de um estado pro outro. Eu saí do Rio Grande do Sul pra Goiás, mais de 1.600 quilômetros, do frio pro calor, literalmente, porque lá tá frio. Hoje eu tô gravando esse vídeo lá, pelo que eu sei, tá frio, e aqui é um calor constante. Como que foi? Eu sempre soube que Deus tinha um chamado na minha vida de sair, no caso, para algum lugar. Em questão de viajar para as nações e tantos outros lugares. Só que eu sempre tive um combinado com Deus. Eu sempre falei, Deus, quando for, o Senhor vai colocar essa palavra aqui. E vai ser sobre essa direção, sobre essa palavra que eu vou saber o momento certo e a hora certa. Conversava com os amigos direto, os amigos falavam, ai, nós Buck, né, o quanto que Deus ia fazer nas nossas vidas, o quanto Ele estava fazendo, que tudo era um processo e tudo mais. E achava que mais ou menos isso ia acontecer daqui uns 5 anos. Só que então, eu tive uma amiga minha que ela falou assim, mas Paula, se tu sabe que um dia tu precisa ser preparado, precisa estar pronta. Porque Deus, Ele não vai chamar, a hora que Ele vai te chamar, Ele vai te chamar. Tu precisa estar pronta pra isso. E eu pensando assim, verdade, né? Eu preciso. Nisso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a organizar minha vida financeira. Gente, eu organizei total minha vida financeira, coisa que eu nunca tinha feito antes. Assim, ó, eu parei de fazer conta. Eu comecei uma coisa que ela me falou ficou muito forte: precisa ter tuas roupas pra organizar numa mala. Eu comecei a vender roupa e tal, e tudo mais. Beleza, mas isso assim foi mais ou menos um mês antes de Deus começar a falar comigo. Eu tinha começado a fazer isso, já tinha começado a me organizar pra tirar meu passaporte, um monte de coisa. Enfim. E daí, quando Deus começou a falar comigo, gente, Ele começou a usar a palavra e tipo assim, ó, em uma semana, Ele começou a bater na mesma palavra, a mesma palavra. De eu ligar assim, ó, de eu olhar, abrir o Instagram, tá aquela palavra, uma pregação era sobre aquela palavra. Aí eu chegava, eu liguei o som de um amigo de um carro, o som do carro de um amigo meu. E eu liguei assim e pá, tava aquela música, aquela palavra. E depois, chegando no domingo, isso no culto, depois Deus pregou Deus usou o pastor pra pregar em cima daquela palavra. Foi tremendo. Foi assim, ó, tipo, quando eu cheguei no culto e foi pra aquela, eu disse, meu Deus. Eu falei, Deus, o que tu quer falar comigo? Mas eu já sabia, né? Aí, nisso, eu comecei uma busca intensa de buscar confirmação em Deus, o que Ele queria, o que Ele realmente, qual era a direção, pra onde que eu iria ir, todas essas coisas. Gente, foram mais de 20 dias ali em oração, jejum, realmente imersão total em Deus. Eu me desliguei de todas as coisas, rede social, eu dei uma desligada geral, assim, realmente, sabe? Enfim, e daí nisso eu comecei a buscar e Deus, Ele me respondeu, me trouxe até aqui. E, gente, foi loucura, porque eu estava trabalhando, tava dando tudo certo. Só que daí essa empresa, a princípio, eles não demitem. Aí o que aconteceu? Eu comecei a mentalizar que eles iam me demitir. Comecei a colocar pra Deus, não, Deus, se tu colocou isso no meu coração, tu vai me demitir, porque eu preciso pegar a rescisão, pegar o seguro-desemprego pra me estabelecer numa nova cidade e tudo mais. E assim foi indo. E, gente, eu comprei a passagem pela fé pro dia 1º, eu comprei a passagem, foi dia 1º de setembro. Eu comprei pela fé a passagem que eles iam me demitir. Comprei a passagem, comecei a buscar em oração. Deus começou, eu mentalizei, eu pedi pra Deus colocar eu coloquei uma data, coloquei um dia. O dia pra que o meu gerente fosse me chamar e conversar e eu pudesse expor isso pra ele, que eu queria ir embora, mas que eu não ia pedir demissão e tudo mais. E, gente, num dia que eu coloquei pra Deus, batata, deu certinho. O meu gerente me chamou, eu expus pra ele toda a verdade. Gente, isso é muito fundamental, você ser sempre verdadeiro onde quer que você esteja, porque a verdade, ela reina, entendeu? Tu não pode ficar pensando negativo, tem que pensar que se tu tá agindo com a verdade, Deus tá ali, Deus tá agindo e tá agindo a teu favor. E, gente, não deu outra, deu certo. Deus me abençoou, usou pessoas para que eu pudesse ser demitida. E eu fui demitida e, enfim, deu tudo certo. Eu tinha um apartamento montado lá, eu consegui negociar com uma amiga minha. Ela ficou com todas as coisas, ela precisava se mudar também. Então a gente já fez um negócio. Eu vendi roupa, eu vendi muito de coisa pra levantar uma grana também. Enfim, foi bastante coisas. Uma das confirmações que mais ajudou também foi a questão dos meus pais. Logo que eu falei pra eles, a minha mãe, ela falou, ela me abençoou. Então isso pra mim foi muito, muito importante, porque eu sei que naquele momento foi mais uma confirmação de Deus na minha vida. Enfim, gente, Deus, ele proveu tudo, assim, sabe? Foi extraordinário.
foi surreal mesmo. Assim, desde eu conseguir comprar passagem mais barata, desde eu conseguir mala, desde eu conseguir a minha rescisão. E, gente, só pra vocês terem ideia, eu fui pra Santa Catarina com os meus pais, eu ainda não tinha alugado apartamento. Eu tinha visto já 2 apartamentos. O primeiro eu vi e um amigo meu daqui olhou e disse, não, Paulo, espere. Então eu pensei, não, vou esperar. Então eu vou esperar. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a ver outro. Aí eu achei um outro apartamento quando eu mais ou menos tava já indo embora, tava tudo certo. Eu já tava decidida com a passagem pronta, né? Tudo, minha demissão tudo encaminhada, eu só não tinha um apartamento ainda. Gente, um dia antes de eu embarcar no avião, eu assinei o contrato e reconheci a firma do apartamento. Sim, um dia antes de eu embarcar, vocês não tem noção. Assim, Deus, ele fez N coisas, isso é só uma das coisas. Eu ia pegar carona, pra vocês terem ideia, que eu estava em Santa Catarina antes de ir pra Porto Alegre pegar o avião. Eu ia pegar uma carona de um aplicativo. E na hora, assim, eu sabia que não ia dar certo, mas eu tinha firmado com o cara porque não tinha ônibus pra ir pra Porto Alegre. E daí meus pais tiveram que me levar e olha como foi livramento, porque o meu excesso passou, o excesso de bagagem. E se os meus pais não estivessem lá, eu não ia ter com quem deixar minhas coisas, então eu ainda pude, as coisas que eu tive que deixar pra trás, eu ainda consegui deixar com os meus pais. Enfim, gente, isso foi assim, ó, esse é o basicão, assim, do que Deus fez e do que Deus ainda tá fazendo sobre a igreja nova que eu tô indo também. Eu vi que Deus já encaixou algumas peças de coisas que eu já tinha visto lá atrás. Uma das coisas, gente, depois que eu tomei a decisão de vir pra cá, que eu vim aqui pra Goiás, eu vim pra Caldas Novas, Deus, ele me trouxe à memória uma imagem de quando eu tinha 14 anos e eu tinha visto essa cidade, eu tinha visto por coisas minhas mesmo, que eu tinha olhado essa cidade na internet naquela época. Eu olhei, nossa, eu tinha amado a cidade e eu falei, um dia eu quero ir pra lá. Então, assim, ó, Deus, ele traz à memória as coisas, ele cuida, ele sustenta, ele faz tudo, gente, sabe? Isso é um pequeno testemunho, assim, de fé. É quando Deus ele te chama para se movimentar, e eu não digo movimentar de uma cidade para outra, mas fazer um movimento, talvez um movimento de uma troca de igreja, talvez um movimento de uma troca de ciclo de amizades, talvez um movimento de trocar de um curso para o outro, qualquer movimento que você vai fazer que vai gerar uma mudança em você, Deus ele tá sempre, e que Deus te direciona, que eu acho que isso é o mais importante, você ter a consciência, a intimidade com Deus para ouvir a voz dele. E quando Deus ele te direciona, você tem que agir com fé. Você tem que dar o primeiro passo sabendo que ele vai sustentar. Isso é confiança total. Então, assim, ó, o que eu desejo aqui é que vocês tenham a fé. Que vocês tenham fé em Deus, que vocês confiem, que vocês sigam a direção dele. Quando você conhece pessoas, você tem intimidade com pessoas, exemplo, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, e você fechar os olhos e um deles te chamar, você vai reconhecer que é ele. Então, assim, com Deus tem que ser assim. No momento que você criar intimidade com Deus, você vai entender e reconhecer a voz dele e nenhuma outra pessoa vai conseguir interferir nos planos e propósitos que ele tem pra você. Então, busque intimidade com o Senhor, propósito, foque numa busca assim, ó. Deus, ele não é uma pessoa, ele não é um ser que você não consegue ter acesso, ele é uma pessoa em que ele tá perto e que você consegue ter acesso cada vez mais. Então, assim, ó, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que busquem, se vocês têm testemunho de mudanças, comenta aqui, compartilhe, se vocês veem pessoas que estão precisando ter umas atitudes de fé, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Falou!